primeirinho, rapidinho. Boa noite a todos. Hoje nós estamos com José Antônio Calegari e com Bianca Monteiro, ambos analistas judiciários do Tribunal Regional do Trabalho, que explanarão sobre a área de atuação dos mesmos. Inicialmente, farei a apresentação de Bianca Monteiro, né? Ela é bacharel em Direito, tem pós-graduação, lato sensu, em Direito Processual do Trabalho, tem experiência profissional como analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, assistente de diretor de secretaria, diretor de secretaria substituto, chefe de protocolo, além de desenvolver atividades de gestão de secretaria de vara, análise processual, pesquisa jurisprudencial, minutas de despachos e decisões, gestão processual e documental, gestão de pessoal em nível de primeiro grau, gestão de processo judicial eletrônico. Desde já agradeço a presença dela e a disponibilidade do seu tempo para passar aos nossos graduandos a sua experiência profissional. Ladeando Bianca, nós temos o nosso José Antônio Calegari, graduando em Direito pela UF, né? Mestrado em Ciências Jurídicas Sociais e doutorado também em Ciências Jurídicas Sociais pela própria UF, sócio fundador da Associação Brasileira de Sociologia e Direito, atualmente professor adjunto da Universidade Federal Fluminense, Departamento de Direito Macaé, vinculado ao Instituto de Ciências Sociais de Macaé, também analista judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, tem experiência nas áreas de direito, com ênfase em direito e processo do trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: ouvidoria, gramática jurídica, cidadania. Travou, né? Pode avisar o Davi. Travou, Davi? Hein? Travou quando você falou o finalzinho. Finalzinho? A sua imagem congelou. Ah, congelou? Agora me voltou. Então, vamos lá. Calegari, ele tem experiência na área de direito, com ênfase em direito e processo de trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: ouvidoria, gramática jurídica, cidadania, justiça judiciária, análise processual e processo como romance em cadeia, exerceu as funções de assistente, de juiz e diretor de secretaria no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Com a palavra, os nossos palestrantes. Ficam à vontade. Fiquem, né? Boa noite a todos. Bianca, como a gente tinha combinado, então vamos começar para dar um aquecimento e aí você vem complementando, tá ok? Tudo bem. Então, hoje é um prazer estar aqui com o Davi, já hoje como colaborador na palestra, né? A gente tem atuado na mediação, e ver aqui alunos tão queridos nossos aqui também presenciando a palestra, e a todos que chegarem também e depois vão assistir gravada a palestra, o nossos cumprimentos aqui. Seguindo o roteiro do tema, dentro das áreas de atuação do operador do direito, aqui tem uma sugestão sobre as peculiaridades da carreira, né? E como você chegou naquela carreira. Então, a carreira hoje, no tribunal, que eu e a Bianca desenvolvemos, é de analista judiciário, que é uma função eminentemente técnica no tribunal. E que tem duas vertentes, tanto na área judiciária e jurídica, propriamente dita, como na área administrativa. Nós temos analistas que se especializam mais na parte de gestão e aqueles na parte de análise processual. E o analista, ele tem um leque de concurso, principalmente, muito grande, porque todos os tribunais têm cargo de analista, seja da Justiça Comum Estadual, da Justiça Federal,
Então, você tem opção de concurso no Brasil inteiro, e com muitas vagas. Além disso, tem um cargo de analista, que é pouco conhecido, que é o de analista do Ministério Público da União. Então, o Ministério Público ele é integrado pelo princípio da unidade do Ministério Público em Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público Eleitoral, Ministério Público do Trabalho. Você faz um concurso único. E eu sou concursado tanto do Tribunal como do Ministério Público da União. Só que, na época, eu optei em continuar no Tribunal. Mas, antes de chegar e falar sobre a carreira do analista, eu vou falar como é que eu cheguei lá. Porque cada um de nós tem uma circunstância de vida. Isso deve ser considerado numa estratégia de concurso. No meu caso, por exemplo, 20 e poucos anos desempregado na crise do Collor. E numa necessidade de ter que ter um bom emprego para eu poder prosseguir com meus estudos. Eu queria fazer direito. Eu não tinha faculdade de direito ainda. Então, naquela época, eu comprei uma apostilinha dessa que vem de banco de jornal, uma gramática e um livro de aritmética, de matemática, noções de matemática. Comecei a estudar sozinho quando eu passei para o TRT como técnico, cargo de segundo grau, técnico judiciário. E, na ocasião, eu ganhava menos que se eu tivesse desempregado. Era uma situação dificílima. Mas foi uma opção para ter um start no tribunal e poder desenvolver o que eu queria, que era fazer a faculdade de Direito. Bem, concluída a faculdade de Direito, assim que eu terminei a faculdade de Direito, eu fiz uma faculdade de Direito com muita intensidade, eu passei em todos os concursos que eu fiz. Eu passei para analista do TRT, analista do TRT do Espírito Santo, analista do Ministério Público da União e para procurador federal da AGU. E no concurso de procurador-geral da AGU, eu fui desclassificado porque eu assinei a prova. Porque a gente que trabalha no tribunal tem que assinar tudo que você faz, né? E o ato contínuo estava passando por um assédio moral terrível no meu trabalho, e nervoso lá, doido para sair daquela função, daquele local, acabei identificando a prova sem querer e fui desclassificado da AGU. Mas tem mais que vem para bem, né? Eu não me sentiria à vontade trabalhando na AGU, porque você tem que se conhecer para poder se colocar dentro de uma carreira. E quando você não se conhece, você pode se frustrar muito na carreira. Bem, feito isso, tomando posse como analista, eu passei a desenvolver uma função essencial do analista, que é assessorar juiz. Porque eu sou analista da área judiciária, o que não impede de eu exercer cargo de administração, porque eu cheguei a ser diretor várias vezes. Bianca me acompanhou, sabe que eu sempre renunciei a essa função de gestão, não porque vai me desviar do meu foco preparatório, que era a carreira jurídica. Bem, qual é a peculiaridade da função de um analista? O analista, o público-alvo dele é um público muito seleto, ele lida com o juiz e com os advogados. E o analista ele tem uma questão particular, ele não tem que participar das audiências daquele ambiente tumultuado que é nas audiências. Então, a pessoa que não gosta do conflito e dos embates dentro de uma sala de audiência tem que pensar muito bem em escolher a carreira de juiz ou de promotor, ou de defensor público, porque o ambiente de audiência é um ambiente muito tenso, mesmo na área trabalhista. A gente pode pensar porque não tem área criminal, mas o clima social ali dentro, o conflito entre trabalhador e empregado, não é fácil de você assistir aquilo todo dia. Então, o analista ele tem ele atuando no backstage do tribunal, ele tem um trabalho muito voltado para a sua capacidade técnica, desenvolver a capacidade técnica, o que é um excelente local de estudo para quem quer se preparar para a carreira, para juiz, né? Para o Ministério Público do Trabalho. E você exercita na prática aquilo que nós estávamos falando antes, com a Bianca, com o Davi. A teoria, você consegue identificar a relevância teórica na aplicação prática.
E o direito, atualmente, é um direito muito jurisprudencial. Nós tivemos uma fase do direito que era um direito muito teórico, né? Essa fase ficou muito para trás e que não se exigia tanta qualificação até nos concursos, inclusive concurso para juiz era um concurso estigmatizado, que se ganhava muito mais dinheiro advogando, não havia essa hiperexploração da mão de obra do advogado, essa precarização. A partir da década de 90, principalmente depois do Fernando Henrique, em 2018, essas carreiras passam a ser mais remuneradas e vem uma indústria do concurso. Então, muda um pouco a perspectiva. Mas, com a constitucionalização dos direitos, essa força normativa da Constituição, cada vez mais o direito é um direito jurisprudencial, principalmente com o julgamento de súmulas vinculantes, julgamento de repercussão geral. Tudo hoje é matéria a ser discutido em questões de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Isso força a um deslocamento da redução da importância doutrinária para a compreensão da jurisprudência. Hoje, quem entende pouco de jurisprudência dificilmente passa em concurso, por mais que domine a teoria. Na área penal, na área processual, qualquer área, a pessoa tem que ter um domínio de como os tribunais estão entendendo determinada matéria. Então, essa visão prática e pragmática do direito, o analista tem isso diariamente. O raciocínio dele está centrado nessas questões relevantes do processo, porque senão não cai para ele. Isso a secretaria resolve, né? Quando o juiz passa alguma coisa para o analista, normalmente é questão de maior complexidade. Pode parecer que não, mas quem resolve, a maioria das vezes, as questões mais complexas no processo e de análise jurídica é feito pelo analista. Por isso se pede essa especialidade na formação do concurso. Bem, isso tem alguns aspectos. Um aspecto de encarar o analista como uma carreira jurídica, e não somente como um momento de passagem. Ele pode ser um momento de passagem para quem quer chegar a juiz, ou promotor, ou defensor, mas para quem se identifica com a função, é uma carreira bem estruturada. Você tem níveis, você tem as suas promoções periódicas, e, por exemplo, eu peguei aqui para ter um dado prático, hoje, sem reajuste, um analista inicial estaria na fase de R$ 12.500 e, no final de carreira, R$ 18.700. Há uma projeção com o reajuste do Poder Judiciário, vai melhorar bastante ainda essa remuneração inicial e final. Sem contar que, por exemplo, um analista CJ1, que é um analista que exerce a função de assistente de juiz, ele pode receber R$ 6.000 de gratificação, fora o seu salário. Então, você imagina você com um salário de R$ 20.000, em torno de R$ 20.000, e por fora ainda você tem mais R$ 6.000 de gratificação ao longo do ano, enquanto imagina você 30 anos como analista, 20 anos ou 10 anos, acumulando, fazendo uma reserva de capital também para a sua vida. E se você for um analista que exerça um cargo de diretor, por exemplo, você pode ter uma gratificação de R$ 9.000, em torno de R$ 8.500 a R$ 9.000. Então, são perspectivas remuneratórias interessantíssimas na carreira. Sem contar que você tem o seu plano, uma complementação na sua assistência do seu plano de saúde, você tem a estabilidade, você tem canais institucionais que te permitem um aprimoramento interno, tem a escola judicial, você tem a escola que integra tanto o ensino para os magistrados como para os servidores. Então, há um leque formativo interessante para o seu aprimoramento. Além do que, você pode ganhar adicionais de qualificação se você tiver uma pós-graduação, você tem um adicional. Se você tiver um mestrado, esse adicional aumenta. E se você tiver um doutorado, o adicional aumenta mais um pouco. E esses adicionais de qualificação, eles incorporam a sua remuneração. Então, esse é outro aspecto relevante com relação à carreira. Na parte, por exemplo, estrutural, os tribunais oferecem excelentes condições de trabalho, né? De iluminação, de ergonomia, de acessibilidade, e de transferência também. Daí, como a função de analista, eu vou chamar a atenção para o analista do Ministério Público, que é pouco conhecido.
Você, no Ministério Público, você pode ser analista na área trabalhista e não gostando mais daquela área, você pode mudar para a área federal. E se você estiver na federal e quiser atuar na área militar, você também pode, porque é um concurso único. Então, eles têm essa movimentação interna, o que não ocorre nos tribunais. Se você é analista no TRT, você não pode atuar no Tribunal Federal. Se você é analista no TJ, você não pode atuar no TRT. São concursos separados, fragmentados. Há uma tendência de que na área federal se unifique isso. Pelo menos não ficar dentro dos próprios tribunais. Um concurso único para a área trabalhista, um concurso único para a área federal, mas no Ministério Público tem essa vantagem. Mesmo você não estando muito bem classificado no concurso do Ministério Público, você pode ser chamado, porque ele é de nível nacional. Então, e tem essa questão da mobilidade nacional. Você pode voltar para a sua cidade de origem. Você pode ser lotado em Manaus e daqui a pouco você está na sua cidade de origem. Eu, por exemplo, quando eu fui convocado para tomar posse no Ministério Público, eu fui tomar posse no Ministério Público de Trabalho em Caxias do Sul. E já tinha, antes de tomar posse, já tinha engatilhado uma transferência para o Rio de Janeiro ou para o Espírito Santo, porque havia uma possibilidade de permuta, porque é um quadro de servidores mais reduzido que o da Justiça Federal. Então, pensem, quem quiser atuar nessa área, na possibilidade desse concurso para o Ministério Público da União. A gente pode pensar também na questão do trabalho, como você se direciona para essa carreira. É tudo uma questão muito particular. Eu, por exemplo, estava desempregado. Eu nem sabia o que era direito do trabalho, mas eu queria fazer direito. Na época, eu fazia letras na UF. Mas eu tive que optar também por direito, que era uma outra área que eu queria atuar, com uma visão mais prática também. Quando eu entro para o direito, e como eu já atuava no direito do trabalho, isso me facilitou, dentro do tribunal, a exercer a função de assistente de juiz. E já aí, passando como analista, todo o conhecimento que eu tinha prático no tribunal me ajudava muito nas provas na faculdade. Então, essa coisa se retroalimentava na formação. Aí eu vou fazer uma pergunta que você vai fazer para você mesmo. Por que eu continuo na carreira de analista e por que eu poderia sair da carreira de analista? O que faz você permanecer numa determinada função pode ser a comodidade ou pode ser também uma certa vocação. Se você quer analisar o direito de uma forma muito crítica, com uma perspectiva sociológica, antropológica, talvez não seja bom você ter funções que te vinculem à vontade do Estado, como, por exemplo, ser juiz. O juiz ele tem que fazer cumprir aquela ordem jurídica. Agora, um analista ele tem uma liberdade de analisar e de interpretar o direito de uma outra forma, como um advogado. A outra questão interessante da carreira do analista é que você não é absorvido pela instituição, porque você não representa a instituição como juiz. O juiz ele tem outros compromissos institucionais que você não tem. Você cumpriu o seu expediente, você vai cuidar da sua vida. Por exemplo, no meu caso, eu quando cumpri as minhas tarefas, eu fazia a minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado, porque eu queria trabalhar na universidade. Então, eu direcionei toda a minha energia para o mestrado, para o doutorado, sem prejudicar meu trabalho, e hoje eu estou na UF como professor. Então, é a possibilidade que você tem como analista, que você exerce um cargo técnico de nível superior, de acumular funções públicas. E você acumula funções públicas de forma legítima, porque quando você faz um concurso, você vai, os seus órgãos, de onde você está e o órgão para onde você vai, a União, a AGU, ela emite parecer nos órgãos para saber se há compatibilidade de horário e tudo. E você pode exercer livremente duas funções. Para quem tem família ou tem filhos, e é muito interessante você ter uma carreira que tem uma liberdade de ação que vale mais do que o dinheiro. Por exemplo, o juiz, ele quando sai para ir para um bar, um restaurante, ele fica muito inibido porque ele é muito assediado.
ele é monitorado o tempo todo na rua. Você quer isso para você? Você não poder se sentir à vontade no local público, porque alguém vai te pedir um favor, ou você, como analista, você passa um pouco desapercebido disso, neutro. A sua vida é uma vida um pouco mais tranquila, a sua vida familiar, os seus projetos de vida você consegue conduzir com uma liberdade de ação muito maior. Quando você está vinculado a uma instituição, essa instituição está sempre te atraindo para ela te paga melhor, mas ela te absorve muito mais da sua vida. Então, quando você se coloca numa carreira sem saber a estrutura da carreira, o que você quer da sua vida, talvez você fique numa carreira muito infeliz. Um problema muito sério da carreira pública é que quando você ingressa na carreira pública, você tem que tomar uma decisão ao longo de 5 anos se vai continuar ou não. Por quê? Porque o tempo de vida nosso profissional passa muito rápido. Parece que não, mas passa muito rápido. E constantemente existem reformas administrativas, reforma previdenciária, que você não terá mais condições de largar aquele cargo, aquela função, sob pena de ter um prejuízo patrimonial muito grande. Então, essa ideia do projeto de extensão do professor Davi tem essa particularidade de permitir que você conheça as entranhas de uma estrutura de trabalho, como o profissional chega e por que ele permanece ali. No meu caso, porque eu permaneci. Além de eu gostar do trabalho que eu faço, e aí no aspecto histórico, quando eu entrei no tribunal, a diferença de salário de um analista para um juiz era pequena, de R$ 2.000. Um juiz ganhava 8.000, um analista ganhava 6. Não tinha esse esforço salarial que foi inaugurado com o governo Fernando Henrique. Então, era uma carreira muito parelha. E, fora isso, o nível de discurso que você tem com o juiz é um nível muito técnico. E o nível de discurso que o juiz tem com as partes e com... O Davi estava citando o exemplo da delegacia, né? É um outro tipo de discurso que é um estresse muito grande, desaforo para lá, são intercorrências que quem está ali na linha de frente passa por aquilo, e você talvez não tenha que passar por aquilo. Então, é preciso conhecer a si mesmo para se identificar numa carreira e poder ser feliz. E pensar nessas carreiras de nível superior, que não são os protagonistas do cenário jurídico, como excelentes carreiras e excelente opção de vida. Então, esse é o meu cenário particular. Agora, eu vou passar a palavra para a Bianca, mas antes eu vou fazer um comentário particular sobre a Bianca. Além dela ser uma grande colega de trabalho, talvez seja as pessoas mais solícitas que eu encontrei no tribunal, não? Uma pessoa que se dedica de corpo e alma, porque ela tem uma vocação para a função, ela se identifica plenamente, é plenamente realizada ali, e é a pessoa que eu conheci no tribunal com a maior vocação para ser diretor de secretaria. E como eu fui diretor de secretaria, ela trabalhou me assessorando, ela está plenamente preparada, mas é uma pessoa que tem na função de analista uma realização. E ela pôde organizar a vida dela com a família em função disso, que talvez como juíza não conseguisse. Então, Bianca, eu passo agora para você complementar a sua visão, a sua vivência como analista. Gente, boa noite. Para quem entrou um pouquinho depois, eu sou analista do TRT, meu nome é Bianca Monteiro, sou amiga do Calegari há muitos anos. Eu entrei no TRT em 2008, esse ano eu completei em outubro 14 anos de tribunal. Conheci o Calegari, eu tinha 1 ano de tribunal só, quando a gente se conheceu. E, como o Calegari disse, eu sou muito realizada na carreira de analista. Eu consegui organizar a minha vida profissional e familiar no tribunal de uma forma muito agradável e razoável, sabe? Porque às vezes a gente faz do que gosta, mas não ganha tão bem, às vezes ganha muito bem e não gosta do que faz. E assim, eu sempre procurei, como a palestra sobre a nossa trajetória, né, na nossa carreira, eu escolhi o direito porque sempre gostei muito de história, de leitura, eu já não gostava tanto de matemática, então fui testar o direito e eu me apaixonei pelo direito. Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu queria um trabalho onde eu tivesse uma tranquilidade financeira, mas é que eu tivesse qualidade de vida.
Foi uma coisa que eu sempre procurei. E eu posso dizer que eu encontrei, que eu tenho nesses 14 anos, sabe? Agora, com essa nossa realidade de teletrabalho, do PJE, praticamente não temos mais processos físicos em papel. A gente está com uma facilidade muito grande de trabalhar em casa, o que é muito bom. É muito bom profissionalmente, porque eu acho que a gente trabalha no nosso melhor pico de energia. Por exemplo, eu trabalho muito bem de manhã. Então, às vezes, 5 da manhã eu estou começando a trabalhar. E tem gente que trabalha um pouco mais tarde melhor. Então, quando a gente precisava ir para o trabalho, eu já tive época de entrar 7h30 da manhã, mas também já tive época de entrar 10 da manhã. Então, eu não estava ali no meu melhor. E hoje em dia eu consigo trabalhar no meu melhor. Então, assim, eu posso dizer que a carreira de analista te dá uma mobilidade muito boa no tribunal. Mas, comentando sobre a trajetória, eu também, como o Calegari comentou, eu vim de uma situação familiar, uma crise financeira, quando eu me formei, assim que eu me formei. Então, eu tive uma dificuldade muito grande financeiramente para estudar para o concurso. Assim que eu me formei, eu fiz o concurso do TRT, eu passei como técnica, mas eu não fui chamada. Mas eu gostei da matéria. E era uma coisa muito engraçada, porque quando eu era aluna na faculdade, eu nunca imaginei que fosse trabalhar com direito trabalhista. E quando eu estudei, porque foi o primeiro concurso que abriu assim que eu me formei, eu estudei assim muito para experimentar, e aí eu passei, fiquei classificada, mas não o suficiente para ser chamada, mas eu gostei muito do direito trabalhista, porque aí você é um estudo diferente do estudo da faculdade, porque é um estudo direcionado, como o Calegari falou, eu tive mais contato com as jurisprudências, e no concurso, aí eu continuei estudando, com toda essa dificuldade financeira, muita dificuldade financeira. Eu tenho uma prima muito querida que me ajudou muito, e graças a ela eu conseguia fazer cursos, meu pai também me ajudando, sempre me apoiando, e a minha intenção era passar para analista. Eu me inscrevi para técnico, mas eu nem olhei o edital de técnico. Me inscrevi para os dois, e eu tinha intenção de passar para analista. E eu dizia assim, eu não tenho opção, eu tenho que passar, eu tenho que passar. Porque eu não podia também ficar mais tanto tempo sem trabalhar na situação financeira que a gente vinha. E fiz a prova, passei, eu lembro que eram 50 vagas para técnico, eu passei primeiro como técnica, eu passei em 30º lugar, passei para analista também, fui chamada para analista 1 ano e meio depois, e entrei no tribunal fazendo aqueles serviços que não é exatamente o que você pensa quando você passa para um concurso de analista, né? Que é, como o Calegari falou, chefe de protocolo, que é atender balcão. Fiquei 3 anos nessa função sem receber a função, mas, em compensação, aprendi muito. Foi onde eu mais aprendi. E, às vezes, as pessoas têm um pouco de preconceito de fazer um trabalho inferior, mas é nesse trabalho inferior que a gente aprende a base de tudo tudo que estava envolvido ali na secretaria, eu aprendi como chefe de protocolo. E, apesar de nós dois sermos analistas, né, eu sempre gostei muito da parte de gestão. Então, eu era chefe de protocolo, mas eu organizava o protocolo, eu organizava o trabalho das pessoas que estavam comigo, eu otimizava o trabalho deles, eu percebia, não, gente, assim não está legal, vamos fazer de outra forma. E nisso a minha diretora me percebeu fazendo isso e me chamou para ser assistente dela. Na verdade, foi até a minha primeira função no tribunal, já foi ser assistente de diretora. Aí fui ser assistente de diretora, também me apaixonei por essa parte de gestão, eu gosto muito mesmo, que é essa parte que você vai usar o direito, o seu conhecimento jurídico, minutar despachos, toda essa pesquisa que o Calegari falou de jurisprudência é muito importante. E, no meu caso, eu fui também por esse viés da gestão, de organizar
as rotinas de trabalho, organizar as pessoas, né? As funções das pessoas, eu ainda faço isso. E eu fiquei nessa função durante a minha primeira gravidez, aí eu tive a minha filhinha. Logo em seguida, engravidei do meu filho. E aí, quando eu tive o meu segundo filho, eu estava na licença maternidade, o Calegari me convidou para trabalhar à distância. Na verdade, ele estava indo para uma outra secretaria e ele me convidou. E aí eu vi uma oportunidade muito boa para que eu ficasse com a minha família, trabalhando de casa. Mas eu fui para uma função que era especificamente de análise de processo. O que eu gostava muito, também aprendi muito nessa parte de ficar focada no processo, que é a parte do Calegari também. Mas eu nunca deixei de lado a parte de gestão. E aí eu saí do Rio, vim para Itaboraí, que é onde eu estou hoje, e lá já passei por 3 diretores, eu estou na minha terceira diretora, e assim, eu sempre era chamada para ajudar na parte de organização de secretaria, mesmo não sendo nem diretora, nem assistente de diretora, né? Porque aí eu virei assistente de vara normal. E aí, mas eu sempre gostei, eu estava sempre querendo me atualizar, tudo que estava acontecendo no tribunal, todas as mudanças, eu estava me atualizando. E aí, no final do ano passado, a minha assistente de diretora virou diretora e me convidou para ser assistente dela. Até então, não, na verdade, essas 3 diretoras que eu passei depois do Calegari também me chamavam para ser assistente de diretora, mas por conta dos meus filhos muito pequenininhos, eu achava que eu ia ter uma rotina de trabalho com mais demandas, né? Porque o assistente de diretor substitui o diretor nas férias dele, em eventuais licenças. Então, eu quis... É aquela coisa que o analista me deu, que é essa coisa de eu poder equilibrar, né? Qualidade de vida, satisfação com o meu trabalho. Então, durante esse tempo que eu fiquei sem essa função, que era a função que eu tinha, né, de assistente de diretor, eu pude equilibrar bem a minha vida pessoal, meus filhos, minha família. E aí, agora meus filhos já estavam numa idadezinha mais independente e eu voltei a ser assistente de diretor no final de 2001. E sigo gostando muito dessa carreira. A carreira de analista é uma carreira assim que, como o Calegari falou, a gente tem uma remuneração muito razoável, né, dentro da nossa realidade de trabalho. Nós temos muitos benefícios, a gente tem a possibilidade de crescer na carreira com funções lá dentro, né? Seja o CJ do assistente de juiz, isso é recente, como se tornar diretora de secretaria. As funções normais, que já são um extra na sua remuneração. E temos os benefícios que o Calegari citou, como quem faz uma pós-graduação tem adicionais, uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, a gente tem um reconhecimento, eu conheço pessoas do TJ que não tem isso no tribunal deles, e no nosso tem. Eu acho isso muito, muito legal. E aí é uma carreira assim, que a gente tem uma tranquilidade e uma segurança financeira muito confortável. Agora, não sei se você quer que eu converse mais sobre a parte de trajetória. Pode ficar à vontade na trajetória. Então, durante a parte de estudos, quando eu estava ainda me organizando, né? Eu percebi, assim, com os meus colegas, isso é uma dica para, se vocês no futuro quiserem optar por essa parte de concurso, que eu tinha minhas amigas que estudavam comigo, nós estudávamos, tínhamos um grupo de estudo, né? A gente ia para bibliotecas de faculdades, e eu percebia que elas tinham, assim, uma dificuldade muito grande de se organizar com os estudos, eram pessoas maravilhosas, muito boas, competentes, estudiosas,
mas que chegava na hora da prova, a organização de estudo delas não era a mais adequada para... Eu brincava, não era mais adequada para ter o contra-cheque. Porque, às vezes, uma amiga falava assim, eu quero fazer tal prova para ver se eu estou bem em direito processual. Mas aí não estudava tão bem para informática. E aí zerava informática e não conseguia passar para o concurso. Então, eu brincava com elas, a gente tem que ser razoável em tudo. Lógico que na matéria para o concurso para o qual a gente escolhe, no meu caso foi o trabalhista, eu foquei muito em trabalho, processo do trabalho, mas eu não deixava de lado outras matérias como informática, raciocínio lógico, também era as pessoas tinham muita dificuldade com raciocínio lógico, aí tirava uma nota muito baixa, ia muito bem nas outras matérias e tirava uma nota muito baixa no raciocínio lógico. Então, não conseguia entrar da mesma forma. Então, assim, uma estratégia de estudo é muito importante, muito importante. E o foco. E aí, o foco não é só no estudo. Lógico que o foco do estudo é absolutamente imprescindível, mas o foco que eu digo é no concurso que você escolheu. Porque eu via muito assim, eu escolhi o TRT, mas aí no meio do caminho abriu o MPU, aí depois abriu o TJ. Ah, não, mas eu vou fazer só para treinar. Na minha concepção, eu não achava legal você estar sempre fazendo uma prova e tendo aquela sensação de que você não conseguiu. Para você treinar, bastava você baixar a prova e fazer em casa. Não precisava você se inscrever no concurso, acordar de manhã, ir lá fazer aquela prova, e aí você não tinha estudado tão bem, porque gera uma expectativa que você não e você acaba não passando. Então, assim, às vezes eu tinha umas amigas que falavam assim, eu não aguento mais ir para a prova de concurso e não passar. Mas também não era o foco delas, entendeu? Só que isso também desviava elas, sabe? Eu falo assim com relação à minha experiência, né? Com que observei durante os anos que eu estudei para o concurso do TRT. Isso desviava do foco, porque mal ou bem, sempre pegava alguma coisinha para estudar. E eu, como eu estava passando por essa situação financeira, eu nem teria dinheiro para ficar me inscrevendo em tantos concursos. E não queria também. Porque eu não achava legal eu ficar toda hora indo fazer uma prova, acordando de manhã, para chegar lá e não passar naquela prova. Eu queria fazer uma prova para eu passar. Então, eu fazia prova de forma muito eventual, tirando a do TRT, mas por uma questão de você treinar tempo de prova, que também isso é legal, coisa que também você pode fazer em casa. E uma coisa também que eu fazia muito, que eu fiz muito, que me ajudou muito para o concurso de analista do TRT, foi fazer provas anteriores. Porque, assim, às vezes a pessoa foca só na doutrina, sabe? Pega o edital, estuda aquela doutrina, mas não põe em prática. Não entende a cabeça daquela banca que vai fazer aquele seu concurso. Então, a gente tinha uma noção de que o TRT seria aquela UNB de Brasília, não tínhamos certeza absoluta, né? Até saiu o edital, mas já existia um burburinho. Isso já é uma coisa que nos concursos já tem um viés, né? Aqueles tribunais ou um outro concurso seguem bancas. Então, eu baixava todas as provas daquela banca, independente de ser para o TRT, porque aí, por exemplo, se eu fizesse TRE, eu não fazia parte de eleitoral, mas eu ia fazer direito civil, processo civil, constitucional. E aí, nisso, eu fui pegando o jeito da banca. Eu fui pegando como aquela banca pensava e o que aquela banca focava, o que aquela banca queria saber de mim de direito constitucional. Então, eu pegava aquilo ali que estava naquela prova e focava nos meus estudos. Então, a minha estratégia de estudo foi partir do todo para ir especificando. Então, eu pegava o edital, estudava todo o edital, e depois baixava todas as provas que eu encontrava. E aí eu ia focando só em fazer prova, só em fazer prova, só em fazer prova. E os meus estudos eram com base naquilo que eu vinha errando nas provas.
E, assim, eu acho que deu certo, porque eu já sabia até a resposta do que a UNB queria, sabe? E eu acho que deu certo. Eu passei no concurso, sou analista, e eu me lembro das minhas amigas falando assim, poxa, me ensina, Bianca, como é que você estuda? Como é que você faz isso? Porque eu não fazia tantas provas assim, eu não tinha tanto dinheiro para ficar comprando livro, como todo mundo comprava, mas eu não focava só nisso. E fazendo todos os cursos que todo mundo fazia também, eu não estava com condição para isso. Mas eu tracei uma estratégia que era barata, que era baixar a prova da internet e fazer em casa, e estudar com base no que estava caindo nas provas. Então, assim, essa é uma dica que eu dou assim para vocês que estão na faculdade, se no futuro pensarem em fazer um concurso, isso vai servir para todos os concursos, foi uma coisa que deu muito certo, você focar na doutrina e na prática, fazer provas anteriores. Eu vou pegar uma parte aqui, da parte mais do analista jurídico, né? Que é a seguinte, a questão da análise do processo. Então, o analista, ele tem um contato com o saneamento do processo, de verificar preliminares, né? As questões de litispendência, coisa julgada, analisar as tutelas antecipadas, passa normalmente uma tutela de urgência, ela ocorre quando o juiz está em audiência, o juiz não está na vara, está de férias. Então, o analista ele sempre faz um estudo preliminar para minutar uma proposta de decisão para o juiz e que dificilmente o juiz não acompanha o parecer do analista. Muitas vezes acontece ao contrário, ele traz e já pede a sugestão de solução, porque é quem tem mais contato com o processo. Hoje, a vida do juiz na vara é uma vida muito de gestão, né? Estou muito focado em gestão e atender metas, e na ascensão da carreira, e com outras atribuições que a carreira exige, e a parte mais importante do processo acaba ficando mesmo na mão do analista. Por isso que a gente trabalha tanto em aula com análise processual, porque é uma parte fundamental da condução do processo e da solução jurídica para o caso, porque quem domina o fato, domina a causa também. E quem domina o desenvolvimento válido e regular do processo evita nulidades processuais, o que vai dar sustentação a uma sentença que venha a ser proferida. O analista, então, ele vai acompanhar o processo do seu nascedor até a sua parte final, até a execução, se for o caso, e o arquivamento do processo. E isso dá uma consistência de conhecimento processual, constitucional e de direito material muito forte, principalmente para quem quiser depois fazer outros concursos. Outra peculiaridade do analista na área jurídica é que ele pode atuar tanto em vara como em gabinete de desembargador, nos tribunais, no TST, no STF. Então, você tem analista no TST, no STF, né? E aí você pode ser tanto analista jurídico como da área administrativa. Estou vendo aqui agora, por exemplo, um analista que seja chefe de gabinete, desembargador, só a gratificação dele tem em torno de R$ 9.000 também, sem contar o salário de R$ 20.000. Então, tem essas peculiaridades, que você pode entrar e trabalhar num gabinete de um desembargador, você pode trabalhar num gabinete com um ministro, no STF ou no STJ, depende do concurso que você fizer. Mas, fundamentalmente, você vai passar a conhecer a fundo o processo na prática. Então, teoria, jurisprudência, aquilo que a gente fala nas salas de aula, né? Fato, valor e norma, né? Teoria, lei, a regra jurídica e a jurisprudência. O analista também tem a peculiaridade de minutar as sentenças do juiz. Então, os casos, principalmente os casos mais complexos, vêm para uma análise jurídica com o analista, e é comum o analista e o juiz sentarem juntos para discutir a causa, porque não dá vazão para o volume de processo que entra nas varas, anualmente, principalmente na área trabalhista. Daí existiu o cargo de analista judiciário.
Agora, no outro aspecto, quando você vai se desenvolvendo na carreira, que é a direção de secretaria. É um cargo que eu exerci por 3 vezes a direção de secretaria. Dentro de uma instituição, e é bom que se observe isso, você é observador e está sempre sendo observado. Então, como o caso que a Bianca falou, ela foi observada pela diretora e pela juíza. Com essa observação, ela chega a assistente de vara, de direção de vara, e agora, mais uma vez, ela é observada, como foi por mim também. Porque quando eu fui para exercer o cargo de diretor de secretaria, a primeira pessoa que eu chamei para trabalhar comigo foi Bianca. E falei para ela, Bianca, além de você ser minha amiga, você tem uma vocação natural para o cargo, você é realizado na função, então é o momento agora de você começar a se preparar e se desenvolver, que o seu destino natural é ser diretora de secretaria. E talvez até ser uma diretora-geral de tribunal, porque a vocação fala muito forte. E aí, interessante nisso que a Bianca estava falando. Na ocasião, nós fomos trabalhar no Rio, numa vara do Rio de Janeiro muito pesada. E a Bianca estava com um neném muito pequenininho. Eu já tinha nascido o segundo, né, Bianca? Já tinha acabado, eu tinha voltado fazia 2 meses da licença maternidade. Então, aí mas eu queria que Bianca trabalhasse comigo como minha assistente para me substituir na direção, que estava já preparando o caminho, porque eu já tinha passado no concurso para a UF, para professor, estava aguardando ser chamado para tomar posse. Então, a minha ideia era ela trazer a Bianca trabalhar comigo como minha assistente e ser minha substituta como diretor efetivo. Só que para ela era mais interessante ficar em casa no trabalho remoto. Se ela fosse juiz, ela teria que ir à vara todo dia deixar o criança com babá. Então, eu vejo como que a gente tem que planejar a nossa vida e também com a carreira. O juiz tem que estar o dia inteiro ele tem que estar na audiência, né? Um juiz que, pelo menos, tenha compromisso com o seu trabalho, mas a audiência presencial ele não pode se substituir. Então, ela teve essa comodidade de trabalhar em casa, um trabalho remoto, sem sair de Niterói, e eu ficava no Rio. Até ela poder, como ela está organizando a vida dela agora, daqui a pouco, a questão de pouco tempo, ela poder já exercer o cargo pleno de direção de secretaria. Então, eu acho que, com essa explanação, Davi, a gente coloca uma abordagem de como chegar a essa carreira, o que nos leva à ingressão nessa carreira, como interpretar a carreira de analista como uma verdadeira carreira profissional, que te dá toda a estrutura de você organizar a sua vida. No meu caso, eu posso ter dupla função, porque eu sou professor num órgão federal e sou analista porque a Constituição permite a acumulação de cargos, e tem a situação de você poder ter a opção de trabalhar em casa, no seu melhor rendimento. Ou seja, você, como o Bianca falou, você vai aliar a sua qualidade de técnica com a sua qualidade de vida. E você trabalhando exausto, insatisfeito, a vida profissional vira quase que um inferno. E no momento que você tem a comodidade de escolher o seu horário de trabalho, você presta conta praticamente só a si mesmo, porque é você que controla o seu ritmo. E o seu ritmo tem um ótimo rendimento, a sua vida familiar e pessoal é muito feliz. Isso é o que é importante para a gente, é ser feliz naquilo que a gente faz. Com certeza. E até na iniciativa privada, onde já há uma mentalidade de trabalho em home office, né, em que você não tem o transtorno do deslocamento, que é maçante. Às vezes pode ocorrer um acidente de trânsito e você ficar bloqueado e você ficar pensando, eu tenho que estar lá daqui a meia hora porque vai ter isso, 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 isso. E eu que sou responsável por isso. Então, na iniciativa privada, essa visualização já está bem difundida, onde o empregador prefere o bem-estar do funcionário para que ele tenha uma maior produtividade, e isso está chegando no ambiente do funcionalismo público, em algumas áreas, onde o home office é utilizado nessa visualização, porque o rendimento do funcionário vai ser bem maior, tá? E a tranquilidade para a realização da atividade vai ser alcançada. Vocês só esqueceram de falar a parte negativa. Vocês só contaram os bônus e não falaram os ônus. Isso então, aí...
Essa mosca branca vai ser descoberta por quem passar no concurso ou vocês vão revelar? Não, a gente fala, a gente fala. Eu posso falar, Calê? Pode. Então, tem sim partes negativas. Tem, assim, existe sim um estresse muito grande para que a gente alcance metas, porque a justiça, como um todo, ficou sempre teve, né? Uma fama ruim de ser demorada, de ser morosa. E, com o passar do tempo, uma forma deles sanarem um pouco, equilibrarem um pouco isso foi o desenvolvimento das metas que a gente precisa alcançar, né? Então, os juízes passaram a ter um prazo para a sentença, um prazo para os embargos, e a gente, na secretaria, também passou a ter que atingir metas, normalmente são conselhos nacionais, né, que encaminham essas metas para os tribunais. Só que o que acontece? Não temos servidores suficientes. As secretarias que a gente trabalhou na nossa época eram 12, né, Calegari? Eram 12 servidores, a maioria das secretarias agora são 10 servidores. Então, se a gente já não dava conta quando eram 12, imagine com 10. E aí nós temos, hoje em dia, meta 1, 2, 11, 7, são várias metas para a gente conseguir cumprir. Não temos servidores suficientes. O PJE, que é o nosso sistema, ele foi implantado em 2003. Isso daí Bianca, isso já é um ponto positivo para o candidato. Tem pouco funcionário, eles vão abrir um concurso. Eu tenho fé. Tenho muita fé, porque na minha época abriu muita vaga. E nos últimos anos, não tem. Agora você só pode ser chamado se quem se aposentou não deixa nenhuma outra pessoa, né, para receber pensão ou algo assim. Então, a chamada hoje em dia dos concursos são pífias, né? Então, mas eu acredito, mas essa demanda existe, essa demanda vai uma hora, ela vai ter que ser sanada, eles vão ter que chamar os servidores. E eu falo sempre isso, gente, acreditem, porque é necessário servidores, um país não vive sem servidores que possam entregar a necessidade pública, né, do INSS, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, precisa ser feito o concurso público. Mas aí, ainda quando se chamava muito, não muito tempo atrás, já existia um volume de trabalho muito grande em relação à quantidade de servidores. E é como eu ia dizendo, o PJE é um sistema que foi inaugurado em 2003, que foi uma intenção dos tribunais do Brasil inteiro de digitalizar os processos para que não fosse mais papel, para que as pessoas tivessem acesso a isso em qualquer lugar, facilitar a vida de todo mundo. Eu me lembro que nessa época existia até uma demanda internacional para que os processos fossem acessados de qualquer lugar do mundo, porque, por exemplo, uma empresa multinacional que tem processos no Brasil, porque tem uma empresa no Brasil, ela tinha que ter pessoas aqui, advogados, que é necessário, lógico, mas eles queriam ter acesso a esse processo lá nos Estados Unidos. Então, o PJE nasceu assim, sabe? Que para mim foi maravilhoso. Eu amava essa ideia de que no futuro eu poderia ter essa tranquilidade, porque já se falava isso, que a hora que os processos fossem digitais, a gente não precisaria estar indo todo dia para a secretaria, porque não tem o que fazer, porque os advogados acessam dos escritórios, eles vão lá de forma muito esporádica hoje em dia. E isso aconteceu, né, em 2003, mas isso veio assim de forma lenta, né? Porque, como sempre, não teve dinheiro. Então, esses processos que já existiam, eles não foram digitalizados, nós tivemos que esperar esses processos irem acabando, os processos antigos. E aí, quando criaram a digitalização, botaram para a gente fazer, e a gente não sabe fazer tão bem isso. Inclusive, na minha secretaria, eu sou responsável pela digitalização dos poucos processos físicos que ainda temos. Nós temos 5.000 e poucos processos,
E atualmente temos um passivo de 100 processos físicos, é bem pouquinho, né? Mas que dá um trabalho. Imagina na época, né, que começou. E, como eu venho dizendo, esse sistema foi implantado, mas ele é um sistema que ele ainda dá muitos problemas. Muitos problemas. Então, assim, de tempos em tempos, de meses, assim, 2, 3 meses, vem uma nova versão que escangalha algo que estava funcionando bem no sistema anterior. Algo vem para consertar e acaba escangalhando outra coisa. Então, isso gera um estresse na secretaria, gera um estresse dos servidores. Essa semana mesmo, entrou semana passada uma versão nova desse sistema do PJE, que já está dando problemas. Mas as demandas continuam e a gente continua sendo cobrado, sabe? Anualmente, nós tínhamos uma correição anual, que é uma fase onde a gente precisa dar conta dos prazos processuais de acordo com o que a corregedoria determina do tribunal. Nós tínhamos isso uma vez ao ano. E aí, agora, de alguns anos para cá, eles criaram também a autoinspeção, que é uma correção também. Então, a gente tinha uma correção ao ano, agora temos uma a cada 6 meses. Né, Calegari? Agora nós temos 2 por ano, na verdade. Então, isso gera um estresse. Servidores mais antigos, que não têm aquele traquejo todo com a internet, porque cada vez os sistemas estão ficando com mais informações. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa que eu adoro tecnologia. Eu vivo tecnologia na minha casa, meu marido é TI. Então, assim, e eu tenho dificuldade de acompanhar tanta modificação no sistema. Então, aquela pessoa que já está mais tempo no tribunal não está acompanhando tanto. Então, o rendimento dele não é igual. Mas as demandas, mas ele é cobrado naquilo que é determinado. E isso causa um estresse. Além disso, a gente trabalha muitas horas sentados, todo mundo do tribunal. Isso é um ponto negativo que eu vou ter que falar. Todo mundo do tribunal tem problema de coluna, tem problema de algum tipo no cóccix, na coluna, nessas questões de circulação, porque são muitas horas sentadas. Eu presenciei colegas, e isso é uma coisa que eu brinco, isso a Globo não mostra, né? Colegas trabalhando em pé, para não deixar de trabalhar, servidores, trabalhando em pé, porque não estava aguentando ficar muito tempo sentado. Então, eles trabalhavam em pé. Podia ter tirado uma licença para se cuidar, mas não, eu preciso estar aqui. A minha diretora mesmo, ano passado, ela teve que imobilizar um braço e ela trabalhava com o outro, e estava de licença. Aí eu brinco que isso não é mostrado sobre os servidores, né? O Calegari, inúmeras vezes, trabalhou doente, inúmeras vezes. Então, assim, existe sim esse lado negativo do tribunal, do estresse, das demandas, da nossa do desenvolvimento das questões físicas mesmo, que a gente vai desenvolver com o passar dos anos. A gente estava conversando aqui antes da live, o PJE foi muito bom por um lado, mas a gente trabalhar tantas horas diante do computador, a vista fica muito cansada. A gente tem que estar sempre usando o colírio, que a Calegari até falou para usar o colírio, porque são questões que vão desenvolvendo com o tempo, né? Bem, pelo que eu lembrei mais ou menos, o assédio também, né, Calê? Que às vezes acontece. Eu perdi um concurso na AGU por causa do assédio, né? O Calegari. Eu não posso falar tanto sobre isso, porque assim que Deus me abençoou com meus diretores, eu tive poucos episódios. Eu não posso dizer que eu trabalhei com diretores assim que tinham uma conduta de assédio ou algo assim, mas que de forma pontual, eventual, aconteceram algumas situações que foram complicadas na época, mas eu acho que isso é uma coisa muito difícil de a gente não encontrar, principalmente, né, ou na justiça, no serviço público, no particular também, a gente vai encontrar, mas acho que o Calê vai poder falar melhor sobre isso. O Calê está mais tempo lá no tribunal. Porque... Foi uma época diferente, né, Calegari? Eu peguei o tribunal quando não tinha nem computador ainda, né? E naquela época...
naquela época, os diretores não eram do quadro concursados. Então, eles eram o nepotismo cruzado, né? Um parente colocava o outro numa vara, e o outro colocava na outra vara, e ficava cruzado assim. Então, você lidava com as pessoas que não eram do quadro, que tinham chamado as costas quentes, e quando você é mais preparado, eles tinham medo de você tomar o cargo. Então, era um assédio. Quanto mais você aparecer, é igual aquela história de prego que aparece que levar martelada, né? Você está estudando, está se preparando para a sua profissão, para a sua carreira, e você é visto pelo diretor como um concorrente. Então, eles começam a te sabotar no ambiente de trabalho. Então, se você pega um chefe que é incompetente, mas ele quer o cargo e não tem competência para ele, você provavelmente vai ser alvo de assédio. Ele vai tentar te sabotar, até para você não passar em concurso também. Por exemplo, você pode ser um cara muito bom e o seu chefe vai sabotar você no estudo para você não passar no concurso, que ele precisa que você carregue o piano para ele. Então, isso acontece muito. O chefe que dificulta você de ir à faculdade, de você fazer o seu cursinho, porque sabe, se você passar para juiz, você ou para outro concurso, vai ser um a menos ali no trabalho. Isso é um problema sério que tem. Eu já trabalhei muito em pé, por causa de problema na coluna, de dores. Já trabalhei de muleta, de bengala. Inclusive, quando vocês entraram para a carreira pública, toda vez que tiver um problema de saúde, vá no departamento médico do seu órgão e faz o seu histórico laboral, porque quando agravou a minha situação no tribunal, o médico me deu uma bronca lá dentro, porque eu não tinha nenhum comprovante no meu histórico, porque eu fazia tudo nas férias. Eu operava nas férias, eu me tratava nas férias para não prejudicar o trabalho. Conclusão, o meu histórico de doença, de adoecimento, não era um histórico desenvolvido para me proteger. Ele falou, você agiu contra você mesmo. Mas eu estava pensando no serviço, no jurisdicionado. Só que o jurisdicionado do outro lado do balcão acha que você está ali só ganhando dinheiro, não está fazendo nada. Então, é uma relação tensa. Advogado, por exemplo, advogado dentro da secretaria distrata o servidor. Se você pegar um juiz, principalmente os que passam em concurso e já se acham semideuses, ele acha que você está numa posição subalterna e pode gerar uma... E se ele sentir que você também está bem preparado, pode se sentir ameaçado. Tem essas coisas, essas idiosincrasias, que são idiotices existenciais, que ocorrem em qualquer ambiente de trabalho. Mas você, depois que sair da faculdade, você tem que entender o seguinte, se você acha que na faculdade o seu professor é duro, espere quando você conhecer o seu chefe. Quando você conhecer seu chefe, você vai encher que os espinhos do seu professor eram perfumes, ornamentos de perfumaria, porque quando você conhecer o chefe na vida real, você vai sentir o que é uma cobrança. Então, isso existe em qualquer profissão. Outra coisa que existe no tribunal, que é muito ruim, é cada juiz pensar de um jeito. Então, você está preparando um raciocínio jurídico para o juiz titular entra fica doente, aí vem um substituto, pensa de outro jeito, tem que refazer trabalho. A alteração constante da burocracia, das normas de burocracia do tribunal, jurisprudência. Agora, com as jurisprudências vinculantes, julgamento de repercussão geral, eles mandam suspender 100, 200, 300 processos na vara. Aí, quando ele julga, libera aquilo de uma vez só, aquela vez enxurrada de serviço para a secretaria para você poder dar conta, e você já tem um volume de serviço muito grande também. Essa é também uma outra externalidade negativa da carreira. A relação com a chefia, a relação com o advogado, que não é sempre passivo, principalmente quando o advogado é inimigo do juiz, você está ali no meio daquele fogo cruzado. A relação de chefia com o juiz, o desembargador, que também costuma ser tensa, você está ali no meio assistindo isso. A relação sua com os colegas, porque nem todo colega se sente realizado na carreira e fica confortável na estabilidade, e acaba você trabalhando e ganha o mesmo que o outro que trabalha menos. Mas você também trabalha com a sua consciência moral, né? De que você tem um compromisso profissional com aquela pessoa que está ali do outro lado, porque não é fácil. Você lida todo dia com pessoas com necessidade alimentar nos tribunais, com dramas reais, existenciais. E a pessoa que está ali por vocação se compromete em entregar o melhor serviço, e não é reconhecido. Você vê, por exemplo, a imprensa achar que o servidor é um mequetrefe, é alguém que entrou pela janela, é alguém que está ali só pela estabilidade, que não quer trabalhar, e não vê que a deficiência operacional do órgão
não é do pessoal na qualificação, é das condições técnicas de trabalho. Eu lembro um caso do Davi falando, Davi, como é que vai sair para a diligência sem gasolina para o veículo? Como é que você vai realizar um trabalho eficiente se há uma intencionalidade por trás para precarizar a prestação daquele serviço, para manter o rótulo de serviço público ineficiente, de eternas reformas que tem que vir, que tem uma lucratividade por trás disso? Outro cenário negativo que a gente pode, que está se avizinhando aí, é de voltar a preencher os cargos públicos de chefia com o pessoal do quadro externo, que não é concursado. Então, há uma tendência forte, alguns órgãos já estão fazendo isso, terceirizando funções, função de contador, função de assistente, e isso vai precarizando cada vez mais a estrutura interna da prestação de serviço. A questão da saúde, né, que a gente já falou, e essa externalidade da saúde, é importante você manter o seu histórico sempre atualizado, porque quando estourar a bomba, poucos vão olhar por você. Outro problema sério da carreira na área jurídica é você ter cuidado com as chefias que você tem para que, se aquele chefe seu ou um juiz tiver desvio de conduta, não prejudique a sua vida. Então, muito cuidado com o despacho que você faz para o juiz, ter cópia, alguma coisa, porque se acontecer alguma coisa, a corda vai estourar sempre para o lado mais fraco. Então, nem sempre, não é porque a pessoa exerce um cargo de alta hierarquia no serviço público que é uma atestado de idoneidade moral. Isso não se cobra no concurso público, né? Então, você gerenciar a sua carreira, a sua vida, para não ser prejudicado. Eu acho que, Davi, é um contexto. Agora as pessoas também podem perguntar aos alunos, né? Quem tiver uma curiosidade, a gente vai lembrando alguma coisa, dizendo também. Não, com certeza. Juliana, temos perguntas? Vou olhar aqui no formulário. A Júlia Patrocínio, quando você falou da demanda, ela falou que ela é a nudo de sacrifício, que ela é estagiária, aí o estagiário é que sofre a demanda. E ela já está no estado evolutivo aí, que já passou para o OAB. Então, parabéns para ela, Maxandra. Parabéns! No formulário só tem o pessoal elogiando mesmo, falando que a palestra está muito boa e que está ajudando muito, principalmente para quem quer se preparar para o estudo de concurso. E aquela visualização, tanto Bianca como o Calegari falou, o servidor público ele tem que ter uma dedicação, né? E ele tem que pensar, eu quando ainda trabalhava lá na polícia, eu falava, olha, o patrão de vocês são esse pessoal que vocês estão tratando mal. Então, vamos tratar o pessoal direito, porque vocês vão para a corregedoria, né? Eu sempre lembro isso. A Polícia Federal é um órgão que pune mais e bota mais na rua em função da urbanidade. Porque às vezes a gente pensa, isso é besteira. A besteira vai ser lá no PAD que você vai responder e vai perder o emprego. Então... Davi, foi bom você falar nisso, que outro problema que está sobrevivendo. Hoje a coisa mais se fala, qualquer coisa que você faz é PAD. Olha o PAD. Então, tem uma coisa que a Bianca falou que a Globo não mostra, da dedicação. A Bianca acompanhou isso. Eu, quando assumi o cargo de direção, eu levei para minha casa 9 ou 10 viagens de táxi, de processo, abarrotado até o teto. Aqueles táxi grande, não é pequeno, cheio, em que eu trabalhei de agosto até janeiro, até fevereiro, passei Natal, Ano Novo, recesso, Carnaval, trabalhando para botar a vara em dia ali, né? E uma coisa que agravou muito minha situação de saúde. E você vê que até eu dei aula aqui, me doente, já porque era sequela disso aí, mas que não se vê, né? Mas isso não aparece, né? Não aparece. Situações, né, Bianca? A gente saiu do tribunal 9 horas, 10 horas da noite. Já fizemos audiência até de madrugada, saí do tribunal 3 horas da manhã com um juiz lá que fez audiência até de madrugada. E você... Na audiência não é fácil, né? Para quem escolher também essa parte, é um outro lado negativo, né? Que dependendo da função que você... Porque quando você passa para um concurso, a secretaria precisa de servidores para as áreas que estão ali.
Então, ser secretário de audiência, secretariar uma audiência, por exemplo, não é tão fácil, né, Calegari? Porque você tem que ficar ali horas, às vezes você não está muito bem, dando assistência para o juiz, e agora com o PJE, às vezes o juiz só quer ir, né, alguns dias, então ele quer fazer uma audiência muito extensa, só que você acaba, né, você sai dali e às vezes tem coisa para fazer. Então, tem algumas funções, a gente também no tribunal tem uma questão muito com os contadores também, né? É sempre um volume muito grande a contadoria dos tribunais, e assessorar também juiz, fazer minuta de sentença também, é uma coisa que demanda muito, porque é um volume grande. Esses dias saiu no grupo no grupo, alguém anunciando uma vaga para ser assistente de juiz, né, para minutar a sentença. E aí ninguém estava querendo, né? E alguém resolveu saber mais ou menos quantas sentenças o juiz exigia, parecia que era 5 por dia. Você imagina fazer 5 sentenças, Calegari, por dia? Fazer 3 já é complicado. Imagina 5. Uma coisa interessante, Bianca, que tem muito estudante na faculdade que faz contabilidade, já fez contabilidade. Você, muito bem-vindo no tribunal. Você passando num concurso para analista no tribunal, você vai logo ser contador, ganhar uma gratificação. É a segunda maior gratificação da secretaria. Eu acho que vai ser a função mais estável, que menos pessoas vão se mexer no seu trabalho, se meter no seu trabalho. Então, tem um campo enorme para contadores no tribunal com essa área de cálculos. Para quem tem facilidade com a matemática, com cálculo, que tem essa dinâmica, vai encontrar, não vai ter dificuldade de conseguir essa função no tribunal. Ainda pode falar assim, eu vou só para atender, eu não gosto muito disso não, hein? Agora, você pode encontrar o ponto negativo, você chegar quando eu cheguei na vara, que era balcão ainda, físico, né? De ninguém me instruir o trabalho e falar, sangue novo, vai para o balcão. Você ainda pegou isso, né, Calegari? Então, você pode encontrar esse tipo de coisa, esse tipo de chefia, né? Aí, sobretudo, quando você começar num trabalho, em qualquer setor, agora é uma lição de vida, em qualquer setor que você for, e aí é uma coisa que por isso que o Caetano falava, tinha uma certa razão, não confiar em ninguém com mais de 30, né? Que é o seguinte, quando você chegar numa carreira, você está lá encontrando um juiz, está encontrando um promotor, está encontrando um delegado e tudo, você não está diante de uma pessoa honesta pelo cargo. Pense nisso. Então, se proteja, seja sempre precavido, para que nunca respingue em você o erro de conduta daquela pessoa. Então, isso porque o jovem profissional, não digo da idade, a pessoa jovem que está iniciando numa carreira, ela chega muito ingênua naquele ambiente, que é um ambiente que pode ter muitos vícios. E essa ingenuidade sua e boa-fé, aquele entusiasmo, né? Você já chega com aquela energia alta, aquela vibração, acabou de estar empolgado passando no concurso, você pode ser colocado numa situação inadvertidamente por malícia de outras pessoas, porque você pode ter o azar de cair num ambiente viciado. Isso é uma precaução que a lição, ao longo do tempo, né, não é passada para a gente. Isso é fundamental. Em qualquer carreira que você encontrar, você vai encontrar uma relação geracional complexa. Você vai encontrar uma pessoa já mais à frente, com muita experiência e honesta e correta, que vai te passar muito conhecimento, mas você pode encontrar pessoas viciadas que vão tentar te viciar também para que você não faça o certo e siga o caminho delas. Então, essas manhas, essas coisas, é para qualquer profissão, qualquer coisa na vida. Né, com Bianca? certeza, em qualquer ambiente. Sem dúvida, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado. Lá no primeiro local que eu trabalhei, tinha um senhor lá que falava assim, passarinho não acompanha morcego, porque ele vai acordar de cabeça para baixo. Ele estava falando das situações que eventualmente ocorram para que ele ficasse, que o servidor novo ficasse ligado a não acompanhar A ou B, porque depois o problema seria dele. E no tribunal, às vezes, acontece também, acho que qualquer carreira, né? Uma coisa, às vezes, da vaidade, né, Calegari? A gente pegou muito isso.
como existem muitas funções no tribunal, existe uma vaidade muito grande em qual função você vai ter, se você está fazendo... Se a minha função é essa, eu não faço aquilo outro. E eu sempre gosto de conversar com os servidores, que eu acho assim, que quando a gente passa para um concurso, que a gente tem que ter noção de que a gente está passando para um concurso para servir o público, né? A gente está ali para fazer o nosso papel de tentar melhorar a visão que eles têm da gente e melhorar o funcionamento do serviço como um todo, né? E, às vezes, quando você entra no tribunal, você vê as pessoas apegadas a coisas tão pequenas. Eu sempre falo assim, e tem muito isso na justiça com função, sabe? E aí eu sempre falo, gente, olha só, função é a menor parte do seu salário. Você já ganha para fazer o todo. Se você vai ter uma função que vai te especificar em algo, não quer dizer que quando esse algo acabar, você não vai ter que fazer outras coisas. Porque o seu salário, você já ganha um salário para o todo. A função serve para determinadas... É um extra que você ganha para determinados serviços. Mas ele não te prende aquilo ali, sabe? Então, assim, a gente, como Calegari, como diretor, como assistente de juiz, sempre atendeu o balcão quando foi necessário, fez notificação quando foi necessário. Então, e às vezes existe uma vaidade, assim, desnecessária, sabe? Que às vezes a pessoa, ao invés de estar olhando para fora, né, para o que a gente precisa fazer, para quem está dependendo daquele serviço, não está olhando para uma coisa pequena, sabe? Tanto no serviço ali, quanto até no seu salário mesmo, né? Então, é uma coisa também, assim, que às vezes você pega assim, um servidor que é mais devagar, sabe? Que quer fazer as coisas mais lento, e não é legal, né? Porque, assim, eu tenho consciência de que nós somos privilegiados dentro dessa realidade que a gente vive, né? Então, assim, eu agradeço muito pelo meu trabalho, sabe? E eu dou muito, muito valor, sabe? Eu procuro, assim, dar o meu máximo enquanto eu estou ali, sabe? Eu procuro fazer o meu melhor, independentemente da função que eu esteja. Porque o meu salário é muito maior do que aquela função. Então, eu tenho que trabalhar pelo que eu ganho, não pelo aquele pedacinho que está ali. Então, assim, é uma coisa que é muito legal. Quando a gente entrar em qualquer trabalho, como o Calê falou, é para a vida, a gente tentar ficar perto dos que têm esse tipo de espírito com aquele trabalho, sabe? Foi o que aconteceu, por isso que eu colhei no Calegari. Outra coisa que é importante, também uma lição de vida, é o seguinte, como a Bianca falou, você, quando passa num concurso público e adquire estabilidade, você é dono do seu cargo. Você é analista e ninguém vai te tirar aquilo, nem a sua remuneração. Mas a função pertence à chefia. Então, quando você estiver exercendo um cargo com função comissionada, pegue aquele dinheiro e aplique. Não coloque no seu orçamento. Não planeje a sua vida no agregado. Planeje no que é o seu, porque você fazendo isso, se você perder aquela função, você tem um patrimônio já acumulado, a quantidade de tempo que você fez, mas se você colocar aquela função no seu planejamento orçamentário, se você perder a função, você vai para o cheque especial, você vai para o empréstimo consignado, isso vira uma bola de neve e vai destruir a sua vida. E é o crime que estão fazendo agora no sistema eletrônico os trabalhadores. As pessoas não sabem o que é você entrar no cheque especial. Vocês estão começando a carreira agora, a vida, não entrar em cheque especial e empréstimo consignado. Não faça empréstimo contando com salário. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando tive um assédio, eu perdi a gratificação da noite para o dia e eu estava construindo a minha casa e eu obrigatoriamente tive que computar aquela gratificação durante algum tempo. Então, eu fiquei todo endividado porque me faltou uma orientação no início da minha vida para que eu tivesse uma visão disso. Então, eu procuro sempre mostrar para quem está... que a pessoa nunca viva a experiência ruim que eu vivi.
O que me levou hoje para a universidade, para o magistério, foi eu tentar ajudar. Eu até falei para a Bianca, né, Bianca? Depois de uma situação que eu passei no tribunal, a minha missão de vida hoje é não permitir que uma outra pessoa passe o que eu passei. Porque tem gente que acha que se você se ferrou na vida, o outro tem que se lascar também, cada um, a vida é uma escola de vida. E a gente, né, Davi, que procura essa visão do magistério, procura melhorar o caminho daqueles que vêm atrás da gente, os mais jovens, para que eles não passem por aquela situação. Então, Com certeza, né? planejamento orçamentário. E até o objetivo do nosso projeto é abrir um leque de opções que talvez a maioria de nós não teve esse leque de opções, sabe? Eu posso fazer isso e ter uma vida tranquila e ainda vou ganhar um salário razoável. Ninguém, no meu passado, na época de faculdade, deu o caminho das pedras. E eu até já fiz observação. Quando eu passei lá para o TJ para analista, ninguém naquele salão lá, que se eu fosse trabalhar com desembargador, eu teria gratificação. Eu fui um dos primeiros classificados e eu fiquei olhando a minha conveniência aqui, que é mais perto de casa. Aí fui com a vara civil. E um monte de colega foi trabalhar com desembargador e ganhava gratificação. Mas ninguém lá na hora de se você... você que foi o terceiro colocado aí, tu pode trabalhar com desembargador que eles vão te dar 50% para trabalhar lá. Né? Caminho das pedras, ninguém te fornece. Então, até isso, eu procuro falar com todo mundo. E, Davi, nós já vivenciamos, Bianca sabe disso, aí de ver uma pessoa perder a gratificação da noite por dia, a partir do momento que você não tem mais gratificação. E a pessoa entrar em pânico e desespero, que é o próprio aluguel dela para pago com a diferença da remuneração. Até quando estava de férias, né, colega? Férias, voltar já não tinha mais. A gente passou a situação dessa aí que me propuseram até mesmo isso. A Bianca de licença, eu ficar com a gratificação, eu falei, não, senhora, quando ela voltar, conversa com ela. Jamais admitiria fazer uma situação dessa. Né, Bianca? E a gente viu o caso assim, da pessoa que tinha que pagar aluguel, vários compromissos, e perder. Amanhã você não tem mais gratificação. Então, é um plus, vale a pena, mas não coloca nas suas despesas fixas. A gente, quando tem um orçamento, tem despesas variáveis e despesas fixas. Né? Então, você pode ter ela numa despesa variável, vou fazer uma viagem, pega a gratificação, né? Vai em Nova York, vai em Gonçalves, quer dar algum passeio e tal. Mas se você não coloca na despesa fixa, essa tem que ser no seu ordenado, para que você tenha a sua vida sob o controle. A vida nossa tem que estar no controle das nossas mãos. Tem um ditado que se diz, você só coloca o seu boné onde pode pegar. O macaco tem que pular no galho que ele pode dar um salto, porque senão ele cai, o jacaré vai lá e come, ou a onça. Então, é uma noção prática, que pode parecer ou não, porque outra coisa, pessoal, que nunca aceitem um cargo na promessa de que o chefe vai te ensinar. Você tem potencial para o cargo, vem cá, vem trabalhar comigo, pode ser uma arapuca. Se você sentir que você não está preparado para a função, não aceite. Não aceite uma função achando que o chefe vai te preparar bem, porque ele pode te preparar com os vícios, te instrumentalizando para aquilo que ele quer, e você vai acreditar na sua inexperiência que aquilo é o certo, enquanto pode estar sendo errado. E na hora que surgir um processo, quem vai responder é você, e poucas pessoas vão estar do seu lado. Principalmente o chefe vai jogar em cima de você a responsabilidade. E isso aí é uma... Vai, Calegari, depois eu Então, é uma coisa importante, que não é ficção jurídica isso, né, Bianca? Isso é uma coisa real, e só quando a gente vive na pele, a gente sabe o drama que é isso. Eu até já fiz um comentário em palestras anteriores. Eu fui trabalhar com uma pessoa lá e ele me mostrava tudo. Ele falava assim, vai acontecer isso. Dava meia hora para acontecer. Eu ficava olhando e ele fornecia o caminho das pedras. Eu novinho, né? Como o pessoal fala, pato novo, ele explicava tudo que não poderia ser feito e que as pessoas iam fazer. Então, chegou num ponto que ele saiu e eu fiquei lá e as pessoas falavam, vamos fazer assim. Não. Por que não? Porque eu não vou assinar isso. Porque a responsabilidade é de quem está assinando a coisa. Então,
precisa dar isso aí. Você só faz a sua função. Ah, faz assim que não dá problema. Não dá problema para quem? Quem é que vai assinar? Quem é que assinou é que vai assumir o problema. Então, uma visualização que às vezes ocorre no ambiente laboral do serviço público, que o funcionário tem que ficar escaldado para no futuro não tenha nenhum problema. Porque ninguém vai acreditar que você fez aquilo inocentemente. A realidade é essa, infelizmente, né? E, para complementar isso, uma outra questão, que é assim, quando você estiver em qualquer ambiente de trabalho, e em tribunal especialmente, você vai dar uma situação muito, muito delicada, a Bianca até falou isso sobre a vaidade, que é, você pode estar no estado de subordinação jurídica a alguém, mas não de sujeição àquela pessoa. Então, é uma situação muito tênue e delicada que você vai pegar o seu time para que você, não parecendo arrogante, consiga se blindar dessa... Porque no início vai parecer uma coisa muito amigável, a aproximação, mas é para quebrar sua resistência, para te colocar no estado de sujeição àquela pessoa. Porque, gente, o relacionamento abusivo não é somente entre homem e mulher ou entre qualquer relação de gênero. O relacionamento abusivo no trabalho ele é muito intenso. E o relacionamento abusivo ele começa com uma sedução. Normalmente, a pessoa que te dá uma estrepada logo de cara, te dá uma bronca e tudo, pode ser o seu melhor amigo no tribunal, no trabalho. Porque aquele já pode estar dando logo o toque. Porque quando o leão rosna para o filhote, ele já está mostrando para ele não só a questão da territorialidade, mas os limites de cada um. Agora, quando a cobra olha o passarinho, ela hipnotiza para trazer o passarinho para perto, para depois comer. Então, o relacionamento, a gente vê, né? Quem já namorou, quem já viveu um relacionamento amoroso, o relacionamento abusivo ele se transforma a partir de um ato de sedução. E no trabalho, nas equipes, você vai encontrar momentos que você vai ser seduzido, tanto por colegas, porque você pode encontrar a banda podre e a banda boa, tanto por colega como pela chefia, e essa sedução, ao tempo, ela vai te aprisionando numa dívida moral, se você permitir, que mais tarde você não consegue discernir mais que aquilo é uma relação abusiva. E nessa relação abusiva, só você que vai prejudicar. Outra questão importante de você pensar é que a vida não é uma eterna infelicidade e nem é uma eterna felicidade. Da mesma forma, a carreira. Bianca, quantas situações difíceis que nós já passamos no trabalho, né? Quantas situações, mas quantos momentos felizes e alegres que fez surgir essa nossa amizade de irmãos que nós temos, essa é a melhor amiga que eu encontrei no tribunal, né? Então você vai encontrar uma oscilação de momentos de tribulação, de felicidade, e a média disso é que vai te manter. E você vai precisar trabalhar sempre o seu lado espiritual e emocional para te dar. E esse lado espiritual e emocional você vai encontrar ou na sua religião, com a sua família, tomando sua cervejinha, porque existe vida fora do trabalho. E o sistema capitalista atual, principalmente o capitalismo institucional, ele quer te absorver de tal forma que você se sinta culpado se você estiver de folga. E no tribunal isso é muito comum, né, Bianca? Você fica se achando culpado em casa porque tinha que estar trabalhando, ainda mais com trabalhando além das suas horas, né? Ainda mais com com teletrabalho, às vezes você consegue cumprir as suas horas dentro de uma carga horária, que normalmente você estaria lá se você estivesse trabalhando de forma sem ser no teletrabalho, presencial, e aí você, tipo assim, não, eu já posso parar, eu cumpri minhas horas, mas assim, existe um peso assim na consciência, que eu acho que no nosso caso já vem de longa data, né, por tudo que a gente também já passou, assim, e isso é exatamente o que você falou, a gente se sente nessa necessidade de estar sempre produzindo. Mas isso também é um freio que cada um tem que ter, né? Porque alguns, às vezes, né, Calegari, não tem esse freio. A minha diretora atual é igual o Calegari, não tem o freio. Eu, às vezes, sou freada.
Mas, hein, Bianca, é porque, Davi, colocaram o workaholic hoje como um adjetivo, um qualitativo positivo. É. Mas, na verdade, é um problema. É um problema você não Você também tem que estar sempre inteirado de tudo, né? Você tem que estar sempre numa rede social, sabendo o que está acontecendo. E aí você acaba se perdendo um pouco, né? Porque assim, você não tem tempo nem com você mesmo, com a sua família, com seus amigos, com um lado espiritual, alguma religião que é importante, né, para quem segue. Então, assim, existe essa coisa do capitalismo, como o Calegari falou, e hoje em dia das redes sociais, que você tem que estar sempre sabendo tudo o que está acontecendo. Você tem que estar sempre online, você tem que estar sempre seguindo tantas pessoas e sabendo o que aquelas pessoas estão postando. E hoje em dia no tribunal já temos juízes, servidores com Instagram, com aulinha no Instagram. Aí fica, você viu que aquele diretor, aquele servidor está falando no Instagram sobre o processo? Eu falei, gente, não, estou com meu filho, estou com a minha filha, meu marido, não estou vendo o que eles estão fazendo. Mas isso é um freio que a gente tem que desenvolver também, porque é o que o Calegari falou, às vezes vem de cima assim uma conduta de ir te envolvendo, de que você tem que estar sempre trabalhando numa situação assim, produzindo, e vem de forma sutil, e você vai indo por aquele caminho, e quando você vê, você está doente, você está emocionalmente fragilizado. Eu peguei servidores quando estavam fazendo 7, 8 anos de tribunal, que simplesmente teve uma crise e ficou quase um ano de licença. Não conseguia sair de casa, né, Calegari? A gente pegou servidores assim, né? E servidores que estão há pouco tempo no tribunal. Não estou nem falando dos servidores antigos, não, que também acontece. Mas eu acho que a gente tem que se regular e mantendo equilíbrio. Eu sempre falo, equilíbrio é o melhor. Eventualmente você vai trabalhar mais, vai ter que precisar trabalhar final de semana para botar uma coisa em dia, isso vai acontecer, mas aí depois você volta para o seu melhor dentro da sua carga horária. Isso que eu falo, eu faço a minha carga horária, mas enquanto eu estou na minha carga horária, eu não estou no WhatsApp, eu não estou no Instagram, eu não estou atendendo o telefone de todo mundo. Minha mãe sabe a hora que ela pode me ligar, minha irmã também. Meus amigos, então, nem se fala, mas, assim, eu acho, assim, se você conseguir, dentro da sua carga horária, ter um bom foco de trabalho, você vai render e você vai poder ter uma vida muito boa por fora e você vai ser bem visto no seu trabalho, porque você rendeu bem naquele seu tempo de trabalho. Porque, às vezes, as pessoas ficam um pouquinho, faz um pouquinho, para, vai fazer outra coisa. Faz um pouquinho, para, vai fazer outra coisa. Aí, trabalhou não sei quantas horas, mas focou pouco. Então, aí daqui a pouco isso vem um cansaço, aí vem, sempre está sempre falando, eu estou cansado, eu viajei, mas eu não descansei. Então, assim, tem que haver um freio próprio, sabe? Davi, quando indiquei a Bianca para vir hoje, para falar com a gente, foi principalmente pela essa capacidade que ela tem de gerenciar tanto a vida particular como a carreira. Eu acho que é um excelente exemplo para quem vai começar, porque ela consegue trabalhar. Eu conheço o trabalho da Bianca, de uma técnica impecável no trabalho dela, mas ela consegue viajar com a família, ela consegue curtir a vida dela numa boa, ela consegue gerenciar com o tempo de trabalho dela no tribunal, ou seja, não precisa de alguém fiscalizar o trabalho, porque o trabalho dela é sempre de ótimo rendimento, seja na qualidade, na quantidade, e isso tudo mostra que se você tiver uma gestão de carreira que envolva a gestão da sua vida particular, não pode a gestão da carreira anular a sua vida particular. Então, você tem que se conhecer qual o seu propósito de vida, porque se o seu propósito de vida é ter uma vida isolada do mundo, e talvez você se sinta bem como workaholic no trabalho e ficar fechado ali naquele ciclo produtivo, mas se você tem uma visão de intersubjetiva, de construir uma vida com outras pessoas, com sua família e ter filho, é necessário que a realização em um não neutralize a outra. Então, a sua presença aqui, Bianca, ela foi fundamental, porque a gente traz uma pessoa que é realizada nos dois sentidos, tanto no plano familiar como no plano
profissional. E Também. como E você financeiro também, né? Porque dá um bom. como você consegue equilibrar isso com tanta habilidade, que eu sempre admirei isso em você. Isso vai ajudar muito, principalmente quem está planejando começar uma vida agora, né? Profissional. Sem dúvida. E eu falei isso, né, no início, que foi o que eu procurei, sabe? Eu me lembro que na época da escola tinha muito assim, você tem que fazer o que você gosta. E eu pensava assim, não, eu quero ter qualidade de vida. Porque, assim, às vezes perguntam se você ama o que você faz. Aí eu respondo, eu amo a minha vida. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, mas eu também consigo ter qualidade de vida, eu consigo ser remunerada razoavelmente bem dentro da nossa realidade. Então, eu acho que, na minha visão, lógico, tem gente que vai pensar, não, eu quero fazer o que eu gosto, mesmo que eu chegue em casa meia-noite. Então, assim, isso é muito o estilo de vida cada um. Meu pai é super workaholic, né, Cale? Eu sempre falei isso pro Calegari, meu pai tem empresa, então ele nunca foi de tirar férias, e isso não incomoda ele gosta, então é o perfil dele. Eu não quis esse perfil, eu sempre tive um perfil mais de buscar um equilíbrio, porque eu sempre quis constituir uma família, eu queria estar com a minha família, e eu queria ser bem remunerada e gostar razoavelmente bem do que eu estava fazendo. Então, eu posso dizer que eu consegui. Perfeito. Juliana, perguntas ou não? Podemos encerrar. Não tem pergunta no formulário, não, só elogio mesmo. Pode encerrar. Tem que fazer a foto, né? Não, já falei com eles. Né? Então, você que está aqui, vai ser você. Então, agradecer ao Calegari, à Bianca, conforme eu falei no início aqui da palestra, por terem disponibilizado o tempo de vocês, né, nesta prestação de serviço, né, aos nossos graduandos e ao pessoal do YouTube que vai assistir a palestra de vocês, no sentido de ter uma visão de mais uma atividade que pode ser abraçada por formando na nossa área de direito, para que ele tenha uma opção, uma qualidade de vida, né? Uma vida sem estresse e tendo uma remuneração razoável para a sua manutenção e se sentir livre, leve e solto, né? Tanto trabalhando na sua atividade, como também no seu lazer. E A gravação fica no YouTube, né, Davi? a gravação vai ser posteriormente colocada no YouTube e, Joênio, aí você terá o acesso. Agradeço a todos os presentes, agradeço aos nossos colegas aqui, né, aos nossos palestrantes, a Juliana, que fugiu e chegou aqui agora, né? Fugiu, eu estou falando da atividade e veio para a nossa palestra. Um abração. Semana que vem nós teremos um oficial de justiça da Justiça Federal, o Granja, que vai também informar a atividade, como é que ele a realiza, e também uma disponibilidade de tempo. Ele até cozinha em casa, enquanto a que manda nele é delegada da Polícia Federal. Mas isso é outra coisa, outra história para a semana que vem. Um abraço a todos e até a próxima. Vou encerrar a gravação para que nós possamos ter a nossa foto.